Então, vamos começar esta roda de mentoring sobre o tema liderança. Aparentemente é um tema batido, mas a gente vai ter sempre um motivo, sempre vão aparecendo novos motivos para a gente renovar o tema, né? E desta vez a gente foi inspirado por uma razão, digamos que de ordem mais ou menos técnica, regulamentar, que é a NR1, né? E que é a norma regulamentadora número 1, que no Brasil ela está dentro de todo o aparato, não é, de das normas da saúde e segurança do trabalho. E, bom, tanto eu quanto o Carlos, nós, lá atrás, né, 20 e tantos anos atrás, nós éramos da área de qualidade de vida no trabalho. Foi lá que eu conheci, num congresso da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E nós entendemos, não é, como é que o que é que significa a saúde do trabalhador. Em geral, quando eu comecei a trabalhar nisso, e ele também, eu costumo dizer que era muito semelhante a tirar leite de pedra, né? Porque a gestão das empresas não entendia isso. Eles não, os gestores não entendiam. Eu já pago plano de saúde para o meu pessoal. Então, para que eu preciso mais pagar, né, promoção de saúde e qualidade de vida? E a explicação era muito simples. Você não paga um plano de saúde. O nome dele é plano de saúde, mas você paga um plano de doença. Porque quando seu funcionário, seu colaborador vai usar, já está doente. A questão é ele não ficar doente. Porque se ele fica doente, ele causa prejuízos que você só enxerga. Aliás, você às vezes não enxerga, mas quando vê, a sua linha final lá do seu balanço fica prejudicada. Então, isso foi uma experiência muito interessante, né? Acho que nas nossas vidas, né, cara? Participar de tudo isso, muito duro, né? Porque a consciência empresarial brasileira até hoje ainda não é muito favorável a isso. Aí, por bem ou por mal, a coisa teve que acontecer. Então, de repente, surge, não é, uma modificação na norma regulamentadora número 1 e insere na norma os tais riscos psicossociais. E por mais que tenha escrito páginas e páginas e páginas e páginas de esclarecimento, ainda fica muita coisa obscura cá para nós, porque tem muita coisa subjetiva. Estamos falando de questões também, principalmente agora, de natureza psicológica. Resultado disso é que, finalmente, chegou a hora de despertar as lideranças, e agora vamos para o nosso foco aqui, chegou a hora de despertar as nossas lideranças para o fato de que o comportamento do líder e a maneira como ele coloca em prática a organização do trabalho, esses fatores afetam a saúde do trabalhador, não só em aspectos físicos, como isso já era tratado, mas também em questões de natureza psicossocial. Não é? Eu até colhi aqui andei lendo o que é as os últimos textos que são sugeridos lá pelo Ministério do Trabalho falam sobre essa coisa toda. Então, ele diz assim: exemplo de fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Excesso de demandas no trabalho ou sobrecarga, assédio de qualquer natureza, falta de suporte e apoio no trabalho, baixa autonomia, não deixar a pessoa fazer nada. Né? Tudo está centralizado na liderança. Falta de clareza nas atribuições, conflitos interpessoais, agressividade, violência no trabalho, comunicação deficiente, isolamento das pessoas, humilhação, ameaças, constrangimentos, exposição pública, cobrança desproporcional, metas descabidas e por aí vai. Está entendendo onde é o problema? O problema é lá na estratosfera. Mas chegou a hora, então, de os líderes entenderem que tem que cumprir sua parte nisso tudo. E não deixar essa história para o RH. Porque até hoje isso foi problema do RH. Ah, fala com o RH, fala com o RH, o RH resolve, o RH fala com o líder. Não. O líder agora, ele tem um papel direto nesse problema. Direto, direto, porque isso pode se tornar uma questão judicial, provocada pelo comportamento do líder. Não que isso não existisse antes, mas não estava lá suficientemente normatizado como está hoje. Até onde eu sei. Né? Eu já li isso, procurei me atualizar. Então, realmente, isso é uma questão muito grande, muito grave. E aí, a gente vem há bastante tempo pregando um tipo de comportamento chamado líder mentor.
é você inserir no estilo de liderança do indivíduo o comportamento de um mentor, a forma de agir do mentor e a forma de o mentor trabalhar o desenvolvimento das pessoas que estão com ele. E aí é o caso do líder trabalhar a forma de desenvolvimento das pessoas da sua própria equipe. É uma questão comportamental, tem um pouco de técnica, mas é, acima de tudo, uma questão de ser humano. É uma questão de convivência, de relacionamento, de respeito, caminhando ao lado daquilo que tem que ser normativo, né, normativamente realizado, porque a empresa pede, tem metas, tem tudo aquilo para atingir. Bom, então a gente precisa tratar o caso, é uma questão de natureza, digamos assim. Quando você olha a documentação, você pensa que é puramente uma questão de natureza técnica, mas não é. É o lado comportamental afetando questões que estão registradas tecnicamente em documentos. E isso leva a quê? A reclamações, a processos, pode levar diante da realidade corporativa, não só do Brasil, mas praticamente do mundo inteiro, onde o modelo de liderança é o modelo comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu sei as coisas e você obedece o que eu quero que você faça. Diante disso, a perspectiva é a pior possível. É a pior possível. E eu acho que nas empresas, os RHs, isso já começou a vigorar em maio passado no Brasil. Tá? E eu acho que as empresas ainda não acordaram para isso. Não acordaram para isso. Eu não vejo uma movimentação de preocupação em relação à qualidade comportamental, principalmente das lideranças, que agora passam a ter uma responsabilidade que chega a ser jurídica. Ok? Então, vamos começar a conversa com o Carlos. A roda de mentoring, ela é um momento, uma horinha que a gente conversa, eu faço esse preâmbulo, começo a fazer algumas perguntas para o nosso convidado, depois vocês ficam completamente à vontade, né, para fazer as perguntas de vocês, tá bom? Então, Carlos, a gente propõe, né, a liderança mentora como uma liderança dentro daquele estilo da liderança humanizada, mas existe aí um engano, né, de interpretação das pessoas quando a gente fala de liderança humanizada. Pensam logo naquele líder afetuoso, não, que chega e passa a mão na cabeça das pessoas, é o líder bonzinho e tal. O que é que você mostra para a gente que caracteriza realmente a liderança humanizada? Em que momento ela especificamente se torna uma liderança mentora? Tá. Bom, Bem-vindo. Paulo, primeiro muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra muito grande ter a oportunidade de prosear contigo aqui e com colegas também que fazem parte aí de um mesmo ecossistema, né? De um interesse genuíno aí pelo mentoring autêntico e que cada um ao seu próprio modo desenvolvendo aí seus respectivos trabalhos. Então, uma honra muito grande também rever amigos aí. E a ideia, quando você traz, né, essa reflexão sobre o líder mentor, dentro desse contexto da humanização, que é um assunto que tem se falado bastante. Bom, primeiro, a gente não pode confundir o líder humanizado com o líder bonzinho. O líder ele está dentro de um contexto organizacional que ele tem uma responsabilidade, né, de entregar alguma coisa, entregar um resultado para a organização. Né? E um ponto que eu bato muito nessa tecla, Paulo, dentro dos meus trabalhos, né, tanto nos cursos de MBA que eu dou na FGV, quanto também o trabalho de mentoria que faço com executivos, ou pela Legalas, a minha consultoria, é o líder tem uma grande casca de banana que ele pode escorregar, que é o como. É o como ele se comporta, é o como ele interage com o time. Porque, veja, o líder precisa cobrar resultados, o líder precisa dar feedback, o líder precisa, naturalmente, chamar atenção quando alguma coisa não está funcionando bem. Ele precisa estabelecer metas.
Agora, o como ele estabelece isso é o que vai fazer toda a diferença, né? E o que eu percebo na minha experiência, interagindo com as lideranças, muitos deles ainda escorregam nessa grande armadilha. E aí, muitas vezes, esse como, quando ele vem com agressividade, com uma cobrança exagerada, desconsiderando as necessidades individuais de cada um, porque você está lidando com o ser humano. Eu até acho muito estranho, sabe? Quando se fala liderança humanizada, porque você está fazendo liderança para quem exatamente, né? Se não é para um outro ser humano. Então, Pressupõe, eu acho desculpa, até. pressupõe uma liderança animalizada também, né? Acho que sim. Exatamente. Uma liderança animalizada. Que é justamente isso. Então, existe uma redundância que a gente precisa reforçar isso, talvez uma tentativa de relembrar as pessoas, né? Você está fazendo gestão, liderança para quem exatamente, se não é para um outro ser humano. Então esse é um ponto que eu pego bastante, é o como, é onde a gente pode realmente aprimorar. E quando se fala do líder mentor, dentro desse contexto da liderança humanizada, é que o líder ele não tem mais só a responsabilidade justamente por alcançar ou gerar esse resultado junto com o time. Aí ele passa a ser também um educador, um desenvolvedor de pessoas. Eu digo, Paulo, que nunca vivemos um contexto tão desafiante para o líder, porque quando você fala, sempre falou bastante, né, da liderança comando-controle, que no passado fazia muito sentido, e que talvez era até necessária, né? Qual que é o elemento de mudança que a gente convive hoje? As pessoas estão mais bem formadas, elas estão mais questionadoras, muito mais preparadas. Então, o líder ele não é o detentor do conhecimento, muito pelo contrário, o conhecimento está espalhado pela equipe, está espalhado pela organização. Então, esse líder ele precisa ter uma postura muito mais de um articulador desse conhecimento que está à disposição dele, saber extrair esse conhecimento das pessoas e dar função para ele, né? Dar função para esse conhecimento. Então, acho que esse é o grande desafio. E aí, realmente, o padrão comando-controle não faz mais sentido quando você tem elementos que pensam e se posicionam e têm opiniões, né, em relação a tudo aquilo que a gente está convivendo dentro do ambiente organizacional. Isso aí. Padrão comando e controle, na minha cabeça, ele tem uma provável origem, né, na caserna, na vida militar. Ou seja, eu mando, os soldados têm que obedecer, né? O comandante manda, os soldados têm que obedecer, né? Só que aquilo é feito para quê, gente? É para guerra. A gente não vive um dia a dia na empresa, né, de guerra, pelo menos no sentido literal da palavra, né? A gente não vive um dia a dia de guerra. Então, por que esse tipo de comportamento, né? E hoje em dia, já se sabe que isso, para dar certo, ele pode até dar certo em situações de crise, momentos em que de uma decisão absolutamente rápida e tal, e o cara tem que gritar mesmo, tem que fazer isso, tem que apagar o incêndio, às vezes até ao pé da letra, né? Mas no dia a dia, isso não funciona mais. O mundo não aceita mais isso. A minha questão maior no fim vai ser essa: e por que ainda é assim na maioria dos lugares? Né? Porque essa cultura mundial de comando e controle é um negócio muito esquisito. Muito esquisito. Agora, como é que a gente muda uma cultura que é mundial? Imagina isso? Imagina isso. Que força é preciso ter para mudar uma coisa dessa? É, vamos falar aqui da NR1. Eu não sei quem tem noção do que seja realmente NR1. Vamos supor, você tem, quem não conhece nada disso, vamos dizer assim, de uma maneira bastante simples. Existe uma série de normas, chamam normas regulamentadoras, que determinam como deve ser, digamos assim, o cuidado, a prevenção, o controle das questões de saúde e segurança no trabalho dentro do Brasil. Então, nós temos isso aí. Então, uma série de normas, norma 1, sei lá quanto, número.
Tá? É uma parafernália de coisas, de detalhes incríveis, tá? Que às vezes você lê assim para entender fica bastante difícil. Tá? Mas assim, essa nova essa NR1 coloca os riscos psicossociais no radar da gestão agora da segurança e saúde do trabalho, né? E aí, o líder antes acreditava que era tudo uma questão que o RH resolvia. Tá ruim, tá nervoso, tá estressado, tá deprimido, chama o RH. Não é assim? O RH resolve tudo. E agora? O que é que o líder faz? Hein, Carlos, como é que é? Pois é, esse é um velho problema, né, Paulo? Porque, de fato, a tendência do líder, não só em questões relacionadas à saúde, mas também sobre gestão de pessoas, né? O líder, alguns líderes, né, achavam ou continuam achando que isso é uma responsabilidade do RH. Veja, dentro de uma organização, cada um tem a sua responsabilidade. O RH, ele vai se preocupar com as políticas, ele vai se preocupar com a elaboração dos programas, ele vai se dedicar em articular e dar insumos para que esse líder possa fazer a gestão de pessoas, porque quem faz gestão é o dia a dia, é quem convive com o indivíduo, né? Então, um ponto que essa liderança ela precisa compreender com esse advento da NR1 é que ele passa a ser um corresponsável pela questão da gestão do risco, né? Então, quer dizer, esse líder ele continua com a prerrogativa de cobrar resultados, de dar feedback, de desenvolver as pessoas. No entanto, o comportamento que esse líder ele imprime nessa relação pode ser um comportamento tóxico, pode ser um comportamento que vai gerar um impacto negativo no outro, né? Mas tem um ponto, Paulo, que eu costumo também ponderar. Tem uma das disciplinas que eu dou na FGV, chama-se Saúde Corporativa. E eu dou essa disciplina em dois contextos diferentes. Num MBA de Recursos Humanos, onde o público é o profissional de RH, a linguagem é uma, e num outro contexto, num MBA chamado Desenvolvimento Humano de Gestores, onde esse gestor, que é o aluno, ele busca insumos para que ele possa cuidar dele próprio e também cuidar do time. Eu tenho defendido uma ideia que existem três pilares de responsabilidade em relação à saúde. E aí vou fazer essa conexão com a NR1. O primeiro pilar, obviamente, é o pilar da organização, né? Que no caso ela é representada justamente pelo RH. Então faz a política, faz as articulações, define as regras, os programas e assim por diante, né? O segundo pilar é o pilar da liderança, porque essa liderança ela pode se comportar a partir de tudo aquilo que a empresa ela oferece para o trabalhador, ele pode se comportar como um boicotador ou como um patrocinador. Eu cansei de ver programas maravilhosos, e você vai concordar comigo, porque durante muito tempo a gente caminhou junto, né, nesse tema de qualidade de vida, que muitos gestores, com empresas que têm políticas maravilhosas, ainda esse gestor ele era um boicotador de tudo aquilo de bom que a empresa fazia. Tá? Mas ele tem que ser sensibilizado e preparado, e aí, veja, quando ele percebe que ele pode ser uma fonte de adoecimento, quando o RH mostra que ele pode ser uma fonte de adoecimento, e aí é responsabilidade do RH treinar esse líder, né? Desenvolver estratégias para que esse líder possa ter essa sensibilidade, possa se aprimorar, aí a gente começa a virar o jogo, né? Para que ele se torne um patrocinador, ele seja uma célula saudável dentro do organismo que é a própria empresa, para que a empresa possa alcançar resultados com sustentabilidade. Mas tem um terceiro pilar que normalmente a gente não olha, que é o pilar do indivíduo. Porque esse indivíduo, o que ele precisa? E aí também o RH tem essa responsabilidade.
ele precisa ser mais protagonista em relação ao autocuidado e também, dependendo do tipo de organização, ah, ele também saber lidar com a liderança que eventualmente não tem um comportamento muito exemplar, né? Então, existe um processo também desse indivíduo se fortalecer para saber lidar com isso, né? Ou até saber aonde reclamar, né? Não ficar escondendo o jogo. Porque, veja, o grande problema do líder, quando ele não está devidamente desenvolvido nessa temática, é a cultura do medo, que hoje se fala bastante sobre a segurança psicológica, né, da Amy Edmondson, que tem uma contribuição formidável. Então, quer dizer, que comportamento a gente adota para garantir esse ambiente onde as pessoas possam se sentir mais acolhidas, mais respeitadas, e por um aspecto prático. Veja, eu gosto muito de estudar os teóricos sistêmicos, a gestão do conhecimento, e o processo da aprendizagem organizacional. Então, temos um teórico conhecido, praticamente de todos nós, que é o Peter Senge, que ele afirma uma coisa interessante. Ele fala que a empresa ela só aprende por meio de pessoas que aprendem. Então, veja, o conhecimento ele depende do indivíduo. E se você tem uma cultura de medo, uma cultura onde as pessoas não se sintam respeitadas, a pessoa não vai entregar aquilo que ela tem de mais precioso, que são os seus saberes, né? Então, isso, naturalmente, tem um outro teórico chamado Ikojiro Nonaka, que é da área de gestão do conhecimento. O Nonaka ele fala sobre um conceito japonês chamado Ba. Ba, traduzindo, seria o contexto capacitante. Então, o que é esse contexto? É todo o espaço, seja ele físico, virtual, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? E também interno do indivíduo, porque o ambiente interno da mente do indivíduo é um bar, é um contexto capacitante, onde o conhecimento circula. Então veja, se você tem um ambiente que você não tem a tal da segurança psicológica, o indivíduo não vai compartilhar conhecimento, ele vai guardar para si. E qual que é o impacto para a organização, além da problemática da saúde? Conhecimento é ingrediente fundamental para a inovação. A Ok. empresa não aprende, né? Consequentemente, isso compromete o futuro da organização. Muito bem. Aí eu queria também, Paulo, fazer uma conexão sobre uma questão que você trouxe. Veja, eu tenho também defendido o seguinte, que o líder, dentro das teorias de liderança, a gente fala, tem uma das teorias que é bem conhecida, que são os estilos de liderança, né? Liberal, democrático, autocrático. O conceito de autocrático, autoritário. Autocrático não é sinônimo de tirania. Às vezes o líder precisa ser autocrático, mas o autocrático aqui representa o seguinte: gente, estou numa situação de crise, tem que tomar decisão. Não dá para apreciar para o time. Ele tem que É, chamar a responsabilidade para si, tomar a decisão e tudo bem, ponto. o inimigo está Né? atacando. Aí realmente é comando e controle, tem que ser. Exatamente. Então, qual que é o problema? É o líder ficar estagnado num estilo. O que ele precisa é observar o contexto, e o contexto envolve também reconhecer o nível de maturidade das pessoas que ele está interagindo e saber, então, adequar a sua conduta àquilo que o contexto está pedindo. Essa que é a grande sacada. Aí ele tem que ter um certo jogo de cintura, uma flexibilidade, ter muita proximidade com as pessoas para poder entender, né, o quanto que os indivíduos estão maduros, e tirar o melhor das pessoas. Esse aqui é o grande desafio da liderança hoje. Agora, tem aquela história, né, que a gente aprende pequenininho. Agora, quem vai pendurar o guiso no pescoço do gato, né? Os gatos têm medo do gato e resolveram colocar um guiso no pescoço do gato, porque aí quando o gato se aproximasse, todo mundo ouvir, tá bom. Agora, quem dos ratos vai colocar o guiso no pescoço do gato?
E aí aquela história, é, ok, a gente sabe que a gente precisa de líderes mentores. Na verdade, a pergunta que nós fizemos como título deste evento, por que as empresas precisam de mentores, na verdade, ela é uma afirmação. As empresas precisam, mais do que nunca agora, de líderes mentores ou assemelhados. Muito bem. Agora, como é que se resolve isso? Como é que a gente faz para as empresas adotarem a liderança mentora ou algo similar? E agora? Como é que isso se faz? Né? Que ações preventivas? Porque agora é a questão de ação preventiva. Tem que se colocar isso no programa de prevenção de riscos, lá o documento oficial lá que a empresa tem que ter para mostrar, né, na auditoria do trabalho. E agora? O que é que ela vai fazer efetivamente? E agora eu queria que vocês cruzassem essa pergunta com outra situação. Como é que é a cabeça da alta gestão dessa empresa? Em outras palavras, como é que é a cultura dessa empresa? Você está entendendo o jogo que eu quero fazer aqui? Eu preciso tomar uma providência, porque veja a situação do RH como é complicado. Eu preciso tomar uma providência porque eu tenho líderes que estão dando problema para mim. Né? E vão dar problemas, né? Que é o seguinte, como se diz no Brasil, se a lei pega, né, e a fiscalização for em cima, e as pessoas tiverem coragem de denunciar, eu digo aqueles que sofrem dentro das organizações, tiverem coragem de denunciar, não vai haver tamanho de justiça no Brasil que consiga julgar tanta coisa. Concorda? Porque isso existe todo dia em todas as empresas, praticamente. Difícil ter uma empresa que não aconteça alguma coisa negativa no sentido de comportamento e liderança. É difícil. Então, existe uma cultura geral. Essa cultura está na alta liderança também, na maioria das empresas. Não são todas, claro, não são todas. Há honrosíssimas exceções, cada vez em número que vai crescendo, mas é muito devagar ainda, muito devagar. Tá? Então, eu tenho, de um lado, uma necessidade de me ajustar a algo que é, digamos assim, legal, praticamente jurídico. Eu tenho que ajustar aquilo. Tem uma cultura que não é favorável a isso. Como é que a gente lida com isso tudo? Alguém tem uma ideia? A gente pode abrir agora para vocês perguntarem, participarem e tal. Eu não leio o chat, Posso mas dar um pitaco? houve um pop-up aqui do chat que alguém falou da cultura da empresa, da gestão da empresa. É que eu não leio o chat para não me desconcentrar, mas, Paulo, posso dar um pitaco? claro, todo mundo pode falar. Eu acho que, primeiro, a gente tem que conseguir fazer um processo de conscientização das empresas, especialmente dessa autogestão. E aí, a linguagem dessa autogestão é resultado. Então, é começar pelo quanto custa não fazer nada. E aí, eu acho que é importantíssimo isso. E aí, trazer o seguinte: se eu tenho problemas aí agora, de reclamações, de denúncias, de afastamentos, né, é começar a mostrar com números o que isso significa para a empresa. Ótimo. Então, a gente tem que fazer um processo meio inverso, começar por esse resultado para trazer a sensibilização e ver se efetivamente a gente tem alguma conscientização dos riscos aí. Ok. Começar por números, que é por onde dói, né? Eu acho que, Tá lá em cima. pegando essa contribuição do Ronaldo, Paulo, eu acho que a gente precisa, e as lideranças, não só a alta gestão, mas a média liderança também, precisa aprender a olhar as coisas sistemicamente. Por exemplo, a gente sabe que as lideranças, principalmente aquelas que estão envolvidas com o negócio, elas são muito orientadas para resultado. Elas estão cumprindo o papel delas, nada de errado com isso. Mas se elas não olham sistemicamente, ela não consegue olhar e perceber que às vezes ao alcançar o resultado deixa um rastro de destruição que vai estourar onde? Como custo em saúde. Custo de tratamento de doença, né? O custo do plano de saúde, que não, eu concordo que não é plano de saúde, é plano de doença. Né? Isso vai aparecer em algum lugar.
E aí, hoje se fala muito, é engraçado essa terminologia que o pessoal está usando, letramento, né? Letramento para IA, letramento emocional. Tem que ter letramento em saúde também. E esse líder, ele precisa, se a linguagem dele é número, ele precisa entender esse número do impacto que olhar para resultados sem considerar a sustentabilidade, o impacto que isso vai gerar para a empresa. A gente sabe que na matéria de saúde tem dois custos muito importantes, né? Que é o custo direto, que é aquele objetivamente percebido, mas também tem o custo indireto. E esse custo indireto é o absenteísmo, é o presenteísmo, né? É o turnover. Então tem que olhar para isso também. É o custo de você recontratar um profissional que foi perdido. Então, se o líder ele não olha sistemicamente, ele não tem uma noção do problema. Que às vezes ele tem esse aspecto que ele é o próprio problema. E tem um outro ponto também que eu tenho defendido quando você fala da liderança humanizada, é que tal, ao invés da gente olhar para resultado, o líder começar a olhar para a pessoa que gera o resultado. Porque é um indivíduo, é um ser humano que está entregando esse resultado. Então tem um passo anterior aí que a gente precisa olhar para isso, né? E tem uma história interessante, aqui a Márcia trouxe, né, a questão do patrocínio da alta gestão. Sim. Eu faço processos de mentoria para executivos, para alta gestão também, né? E o meu principal trabalho em 2025 foi uma assessoria que eu fiz para 10 executivos de uma empresa e me chamou muita atenção o comportamento de um deles, de um dos diretores, né? E aí você fala da cultura, né? Porque a cultura, ela é, na verdade, um resultado, uma consequência da mentalidade das pessoas que fazem a empresa, especialmente a alta gestão. E aí tinha lá um indivíduo que ele, logo na primeira conversa, ele disse o seguinte, olha o que o cara falou. Eu estou aqui para entregar resultados, não para fazer aliados. Falei, pelo amor de Deus, já mostrou a que veio, né? E aí, a gente foi trabalhando e desenvolvendo e tal. E o que estava acontecendo ali, na área desse diretor? Um altíssimo nível de rotatividade, conflitos difíceis de gerenciar, mas era um cara vital para a empresa, para o resultado da empresa, né? Então, veja, como é que você traz sustentação se esse indivíduo que tem força política, ele não altera a sua forma de pensar? Então, quer dizer, quando você pergunta o que as empresas podem fazer, investir em desenvolvimento dessas próprias lideranças, né? O problema é que o poder ele traz uma certa zona de conforto, né? Porque o indivíduo que está poderoso, está entregando resultado, às vezes ele não se preocupa muito com o como ele está fazendo. Consequentemente, isso vai trazer algum prejuízo até para ele próprio, Uhum. né? Porque, inclusive, a pessoa estava com dificuldades com os próprios pares. Então, é interessante a gente também criar essa oportunidade para que os líderes possam ter espaços para refletir sobre como pensam, né? E as consequências das suas ações para si próprio e para as empresas. Acho que o Fernando Leite quer Quer falar? trazer alguma contribuição aí. Oi, Paulo, oi, colegas, boa noite. Olá. Bom, o que eu queria expor aqui é um tanto quanto complexo e longo, e eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu trabalhei na indústria por muitos anos, né? E uma das minhas últimas experiências vai bem de frente a isso que nós estamos debatendo aqui, que foi a implementação da NR12, né? A NR12, ela trata da segurança mínima, né, o que é mínimo num equipamento para garantir a segurança de um funcionário. E aí, traçando uma diagonal, vamos dizer assim, qual foi o grande ponto, né? Eu volto aí também no comentário da Márcia, estou plenamente de acordo aí
o que o Carlos está falando, foi o seguinte: nós detectamos na época que cada liderança tem uma história, né? Tem uma formação, né? Tem uma base educacional. Se ele chegou a líder, não vamos discutir, ele está lá como líder, né? Mas é o seguinte: na época, a empresa ela implantou um programa, né? Precisou de uma consultoria externa, porque era uma, assim, uma coisa nova, cada um via de um jeito, mas começou do presidente, né, até o último nível, né, da liderança, o nível mais, abro aspas, baixo da liderança, né, com encontros periódicos, com bate-papos periódicos, sempre com uma um direcionamento, né, como é que eu poderia dizer, uma, uma discussão em equipe. E na época, Paulo, eu me lembro, a ideia, não se falava essa palavra, né? Mas a ideia da consultoria foi, e eu fui uma dessas pessoas, eram formar mentores, né? Para que disseminasse dentro da companhia, independente da minha área. Eu era um multiplicador, que é bem exatamente o que o Carlos falou aí, né? Uhum. De exemplo, né? Entendeu? Porque não adianta você chegar para um líder e falar: olha, você não é mais assim agora, você tem que ser assado. Esquece isso, né? É um processo difícil de transformação e eu também me lembro do nosso último encontro que você falou assim: para se formar esses mentores dentro da empresa, o RH ou a direção tem que indicar pessoas que queiram ser transformadores, né? E assim, pessoal, isso é um longo papo que a gente, se alguém tiver alguma curiosidade, quiser me chamar, aí a gente conversa à parte. Mas foi um programa muito delicado, com sucesso e como envolve diversas especialidades, por exemplo, o médico do trabalho fazia parte das reuniões de forma mandatória, porque às vezes o problema do funcionário se machucar não era do equipamento, não isentando a empresa, não era da liderança, eram problemas que ele tinha, por exemplo, até de alcoolismo, né? Então, as causas raiz dos problemas eram tão profundas que assim dava um prazer, né? é, Participar disso aí, porque você começava a ver o seguinte, cara, o problema não é o equipamento muitas vezes. O Carlos falou isso. O problema às vezes é o funcionário, não é, me entendam, né? Não é o funcionário, aquela pessoa, aquela outra pessoa. É um ser humano que vem de alguma raiz de educação de certas outras coisas que precisa ser entendido para tratar de certa forma, né? Então foi um programa muito complexo, mas é assim, olha, resumo da história, né? Se não houver um patrocínio efetivo, não é o presidente ir lá e dar o pontapé inicial e nunca mais aparecer, não é isso, tá? No caso da empresa lá, posso até falar o nome, Mercedes-Benz, ele estava, para minha surpresa, em todas as reuniões. Aonde esse homem arrumava tempo, eu não sei, mas sabe o que que é isso? Sinônimo de comprometimento. Toda a diretoria, né? E quando faltava um, ele queria saber, não na reunião, mas ele queria saber depois, o que que aconteceu que você não pôde ir. Ele estava puxando o quê? Compromisso. É compromisso, né? Então, assim, eu acho que é por aí, né? É top-down, né? Não é comando e controle, é patrocínio, é fazer acontecer. Pois é. É isso. Eu terminei vendo aqui o pop-up aqui do chat, o Wendel colocando que as empresas já poderão ser autuadas, né, a partir de setembro, essa questão da NR1. Mas veja,
passou por uma coisa. Você lembrou uma coisa aí, Fernando, muito delicada, que é o seguinte: a empresa precisa ter ações preventivas, não é? Então, nós estamos aqui praticamente concordando que elas precisam preparar essas lideranças, não é, para atuar de uma outra forma. Concordo? É o óbvio, né? Então, existem várias coisas. Por exemplo, faço isso. Eu tenho um programa de desenvolvimento de líderes e mentores, que a gente passa meses e meses e meses trabalhando, partindo de um assessment em que o líder sabe o que a equipe acha dele, porque isso está lá tudo escrito através de um assessment que a gente faz. Né? Ele se reflete durante um treinamento, constrói seu plano de desenvolvimento e eu vou acompanhando com ele esse desenvolvimento em trabalhos de grupo. Muito bem. Mas aí vem aquela pergunta, coisa que o Fernando tocou. E se ele não quer? E se ele não quer? As empresas precisam ter isso em mente. Não é fácil assim, não. Tá? Uma mudança cultural de cima para baixo é dificílima. Uma mudança individual para cada líder que a gente precise que, digamos assim, se adapte a uma nova realidade e mude seu comportamento, né? Como se isso fosse possível regular, como fosse uma máquina. Né? Mas tem cara que simplesmente não quer. Não quer mudar. Só muda quem quer. Esse é o problema. Então, a culpa não é do treinador, do mentor que foi lá ensinar, a culpa não pode ser minha. Por isso que antes de começar o programa, eu digo assim, selecione só as pessoas, os líderes, sobre os quais você tem uma certeza. Eles querem mudar, eles querem ser melhores. Eles apenas foram formados dentro da cultura que os faz terem, digamos, por exemplo, um tipo de comunicação agressiva, ou então uma expressão de tal tipo, não fazem escuta, não elogiam. Então, ok, isso a gente vai trabalhar e eles vão entender o benefício disso. Agora, assim, se a pessoa é sabidamente uma pessoa que não quer, porque é arrogante, porque é orgulhosa, ou porque a cultura não vai conseguir ser alterada dentro dele, a maneira de ser, não adianta. E aí as empresas vão ter que tomar medidas drásticas, para poderem fugir, digamos assim, de punições severas. Márcia, Olha, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. boa noite. E sou uma grande fã sua também, já de muitos anos, tá? Nunca Obrigado. consegui casar a agenda para fazer teu curso, mas agora, daqui a pouco eu vou poder. Estava Bem-vinda. conversando sobre isso com o Carlos outro dia. Mas é um prazer estar aqui nesse fórum tão qualificado, tá? E dizer para vocês que hoje mesmo eu trabalho com assédio, tá? Trabalhei muito tempo com ética e risco de conduta, palestras sobre assédio moral, sexual, discriminação, enfim. E o que, que a gente tem visto nas empresas? Claro, lidando com ética, você tem que estar de mãos dadas com o SESMIT. E não só com o SESMIT, mas observando o novo papel da CIPA, por exemplo, no combate ao assédio, né? Então, a CIPA já ganhou uma responsabilidade, né, que a gente não pode, vamos dizer assim, esquecer, né, da importância dessa responsabilidade da CIPA. Mais uma pergunta que eu faço muito, eu venho da indústria financeira, né, é a questão de que tipo de líder nós queremos. A empresa precisa definir isso, porque na medida em que eu passo a me modelar por líderes que galgaram altas posições com rastro de sangue, eu estou dando esse recado para a minha base, que se você fizer isso, você vai chegar nessa posição. Criou um modelo. E criar aquela questão de que, será que a gente não consegue gerar resultado com o clima? Por que é tão difícil as pessoas acreditarem que você pode gerar resultado com o clima organizacional? Por que elas acham que tem que ser na pressão? Por que elas acham que tem que ser, eu vou, tem que ir no comando e no controle? Desde a pandemia, que a gente vem nesse microgerenciamento, porque a gente não conseguiu ainda desenvolver uma relação de confiança adequada. Até hoje, eu conheço líderes que entram em pane quando o funcionário está em remoto, porque
O que será que esse funcionário está fazendo? E quando liga, é assim, fulano, você está onde? Sabe? Então, enquanto esse laço de confiança não for estruturado ali, sabe? Você continua tendo esses líderes. E esses líderes constroem a cultura. Né? Então, Ou acho que reforçam, né? é reforço. É. Então, a maior dificuldade nossa, e eu trabalhei com experiência de funcionário, é que, em primeiro lugar, ninguém quer saber de líder preocupado essencialmente com pessoas. As pessoas querem líderes que gerem resultados, tá? E o como não tem muita importância, tá? Quando é exatamente o inverso, né? O que a gente está olhando aqui é o como é que você pode gerar esse resultado sem adoecimento, sem turnover, né? Esse custo, né, da saúde mental, eu costumo dizer, gente, não se vai resolver o problema da saúde mental dando certificações de segurança psicológica. Vai muito além disso, né? É quando a gente realmente começar efetivamente e genuinamente se preocupar com as pessoas. Eu estava falando hoje, numa palestra que eu dei, sobre uma modalidade de assédio, que é o isolamento, que a pessoa Uhum. retorna de licença saúde e as empresas não estão preparadas para fazer essa reintegração do funcionário. Então ele fica lá na geladeira porque ele está carimbado como o cara que ficou 2 anos fora de licença saúde. Tá? E ninguém quer saber. E o líder diz assim: não, não dá nada para ele, não, que ele voltou de licença saúde, daqui a pouco ele tira outra licença. Ninguém chega para conversar com esse cara e dizer assim: meu amigo, o que foi que você passou? Você está bem para retornar? Em que eu preciso te ajudar para você se reintegrar na empresa? Não tem esse onboard. Ninguém está preocupado com isso. Tá preocupado em carimbar o cara de que ele, né, Uhum. é uma pessoa problema, porque tirou uma licença Isso. saúde. Tudo Quando bem. esse custo vem das nossas próprias ações, dos líderes que nós formamos ou não, ou que se tornaram líderes por relacionamentos, por outras, né? Não foram formados efetivamente, né? Então, isso é uma preocupação. Eu só estou aqui jogando lenha na fogueira, Ok. tá, gente? Tudo bem. Agora vamos imaginar o seguinte: está aqui um líder. Esse líder não esconde o que sabe. O que ele sabe, ele passa. Ele não tem medo de perder a posição dele porque passou conhecimento para alguém. Um líder que evita Líder que os, formador, né? o líder que evita que seus liderados cometam erros comprometedores. Ele sempre alerta, orienta para que eles não comprometam, porque prejudica a imagem, porque esse líder quer que os seus liderados cresçam dentro da organização. Então, ele é uma espécie de protetor, ele dá os alertas para o indivíduo não fazer bobagem. Um líder que, quando vê o seu liderado crescer, ele começa a falar bem desse liderado na empresa inteira. Ele leva o liderado junto e apresenta para as pessoas e tal. O líder que, quando vê uma posição que o seu liderado pode ocupar, mesmo que ele perca o liderado na equipe, que é um grande talento, mas ele vai pelo liderado e diz assim: esse cargo tem que ser do meu liderado. Por outra, antes de tudo isso, relacionalmente, socioemocionalmente, ele é um líder que acolhe pessoas, ele gosta de gente, ele sabe escutar, ele sabe o momento de perguntar para desafiar as pessoas a pensarem e assim se desenvolverem. Ele tem abertura para se relacionar dentro dos limites com cada elemento da sua equipe, cada um de uma forma diferente, que cada um é diferente do outro, e ele tem plena consciência de que ele é um modelo, uma referência, um exemplo para a sua equipe. Acabei de definir o líder mentor. Líder mentor. Por que não se segue isso? Qual é o mal que existe? Eu só vejo bem. Qual é o mal que existe? Vamos ver prós e contras de ser líder mentor? Claro, de uma forma geral. Em determinados momentos eu tenho que ser realmente aquele líder que
decide na hora. Mas existe uma coisa chamada padrão. Há um padrão. E há momentos, circunstâncias, em que ele vai ser diferente, de acordo com o momento e de acordo com as pessoas com as quais ele conta. Então, isso aí é exceção, mas existe um padrão. O default, ele está ali, ele é assim normalmente. Ele sai daquele estilo, mas depois ele retorna para aquele estilo. E continua sendo um líder mentor. Se isso é tão bom, por que isso não acontece? Para mim, porque existe uma cultura que se tornou uma cultura padrão natural. Ela se tornou mais do que padrão, ela se tornou natural. É como se a pessoa nascesse para ser líder dessa forma, que é a forma comando e controle. E isso tem que ser combatido por todo mundo que puder fazer isso. E parece que a gente agora tem uma série de normas que estão, na verdade, ou seja, vai por mal, não vai por bem, vai por mal, infelizmente. Né? Só se pegar, né? Mas tem que pegar, né? Não, aqui no Brasil isso tem que pegar. Não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Problema mundial. Mas é isso. Marlon, desculpa fazer você esperar tanto para perguntar. Não, imagina, tranquilo. Eu queria pegar e agradecer, né, pela oportunidade também, fazendo o curso com o Paulo Erlich, né, muito bom, e a gente está aprendendo bastante. Mas uma coisa que eu fico bastante indignado, na verdade, né, nesses assuntos de liderança, e puxando, assim, a Márcia Campos falou aí, acho que 80% do que eu acredito e está alinhado com o que eu quero falar aqui, mas assim, essa questão das leis, né, das normas, geralmente o pessoal cria algo porque não está sendo seguido o que seria ético, o que seria óbvio. E isso que me deixa indignado, que hoje em dia a maioria das empresas, não sei, né, eu trabalhei talvez umas 5 ao longo da minha carreira e prestando serviço em mais algumas, mas assim, a maioria das que eu passei, exceto as que têm características mais de startup, que tem uma visão diferente, tem muito assim esse perfil. A maioria esmagadora dos líderes são esse perfil, né, mais militar mesmo. Né? E assim, o que me intriga na verdade, essas pessoas nem líderes deveriam ser, não são líderes, na verdade. Eu não estou nem falando de líder mentor, elas não são líderes, elas são chefes, elas têm seus cargos. E a gente vê isso é um padrão que se repete. Os RHs, eu não quero colocar assim uma culpa, mas assim, muitas vezes também dão uma de, sabe, não resolvem algumas coisas, talvez por falta de patrocínio. Então, existe uma questão cultural, né, em cima de tudo isso. E o ponto que eu quero chegar é essa questão do mapeamento. Seria muito mais tranquilo, né? Não precisaria ter a lei, né? Se já desde a concepção, ali, desde a escolha, da seleção de quem realmente é líder ou não, fosse analisado mais a questão das características, essa questão do perfil da pessoa, essa questão e se ela não tem todas as qualificações, né, ela vai ser submetida a um treinamento, vai ser investido nessa pessoa que ela tem um perfil de líder de uma forma que não é forçada ou que não é antiquada. E o que acontece é o inverso, né? Você tem que colocar uma lei agora que é para não dar problema mental nas pessoas, né? Por conta da pressão, da falta de bom senso. E tem uma coisa comigo, eu fiquei pouco tempo em posição de gestor, oficialmente, pelo menos formalmente. Mas toda vez que eu estou diante de liderando um projeto, uma coisa, primeira coisa é você conhecer as pessoas, a segunda é você identificar os talentos dela. E você não colocar uma carga maior do que o que é realmente o que ela é para fazer, foi contratada para fazer. E se você quiser algo a mais dela, você tem que proporcionar isso para ela. Seja você ensinando, seja você colocando ela no programa de treinamento. Então, assim, são coisas que, na minha mente, sim, são coisas muito óbvias. E eu fico indignado que tem que ter uma lei para começar a punir quem não faz isso. Para mim é um absurdo. Pois é. Se é tão lógico, né? Por que não é assim, né? Cultura é uma Mas coisa muito difícil. eu acho que a lei, Paulo, é como aquela história lá no passado do cinto de segurança. Ninguém usava, num dado momento, todo mundo passou a ser obrigado. Se você não usa, você é multado, né? Então, quer dizer, a mudança do comportamento, como minha mãe já dizia, né? Ou você aprende
pelo amor, ou pelo conhecimento, ou pela dor. E eu acho que a gente aprende tudo junto e misturado, né, o tempo todo. Então, acho que a tentativa é justamente, né, e eu vejo que essa normativa, ela tem justamente esse objetivo de conscientizar as pessoas, né, mostrando uma penalização, uma possível penalização se não o fizer. E aí é interessante quando você traz, né, a última função do mentoring, do método, né, do mentoring autêntico, é a modelagem. E as pessoas modelam os seus líderes para o bem ou para o mal, porque isso me parece que é uma das funções que é uma das mais involuntárias, né? Né? No Às vezes sentido ele não tem consciência nenhuma de que está sendo modelado. totalmente involuntária. Né? Por exemplo, ele é modelo para o bem ou para o mal. Exato. Agora, se ele tem essa conscientização, esse senso de responsabilidade de que ele precisa ser um bom modelo, aí a coisa começa a mudar de figura. E veja, eu tive uma experiência uma vez, Paulo, de um aluno. Olha como é importante essa questão da modelagem. O aluno participando de um programa de mentoria patrocinado na empresa, né, numa indústria, e num dado momento o próprio mentor tinha ali uma questão ética importante. E aí o mentorado não queria mais ser acompanhado por aquele mentor. Ele precisou explicar para o comitê ficou bem interessado em saber. Bom, no fim das contas, o que aconteceu? Esse mentor, que era um líder bastante proeminente na empresa, foi demitido, porque ele era um péssimo exemplo. Olha a complexidade. Então, quando as pessoas começam a perceber, a partir de uma normativa, de que aquilo pode trazer impactos não só para a organização, mas pode trazer impacto pessoal também. Aí fica a critério de cada um se ele muda ou não muda, né? Quando eu termino um programa de desenvolvimento de líderes mentores da empresa, vamos dizer, 6, 7 meses, no final, a gente faz uma segunda avaliação. Os liderados avaliam novamente o líder, depois de ele ter passado por uma possível mudança, transformação. E aí a gente compara os resultados. O resultado agora vai ser discutido com o RH e o RH vai ter que tomar decisões individuais. Este aqui evoluiu, maravilha, esse outro aqui. Então, este aqui evoluiu um pouco, mas a gente tem esperança nele. E aqueles. E a primeira vez que o RH me perguntou, e agora? E com isso eu faço o quê? Eu digo, você pode ter uma saída agora, por exemplo, através de um coaching, de um processo de coaching, muito comportamental e tal, que esse aqui precisa. Esse outro, aparentemente, ele precisa de um suporte de natureza mais psicológica mesmo, de psicoterapia. Conversa com ele. E há outros que. Aí eu usei uma expressão para amaciar, tem que passar por um processo de depuração. Ou seja, põe no filtro, põe na peneira e tem que sair. Não adianta, você não vai conseguir mudar. Não vai mudar. Ele não quer mudar. Está provado, não participa dos encontros e tal. Quando participa, fica calado, não demonstra progresso algum, não discute, não sugere, não pede sugestão. Porque trabalha em grupo, né? Não dá. É isso. É a erva daninha, né? Precisa ser retirada do jardim, não tem Exatamente como. o exemplo que você Contamina deu agora. tudo. Né? Claro que Contamina tudo. pode haver situações criticíssimas. Por exemplo, só ele detém um conhecimento. Então, prepara a saída dele. Prepara a saída dele. Começa, de alguma maneira, a ver qual é o conhecimento que ele tem, passar para outros, depois tem que fazer alguma coisa. Você não vai poder ficar com essa mácula aqui dentro, manchando a sua imagem de empresa e tal. Gente, hoje, a liderança efetiva deixou de ser uma necessidade da equipe para ser praticamente uma obrigação do líder. A questão hoje é essa. Ela deixa de ser somente uma necessidade da equipe. Né? Eu diria a liderança mentora hoje, ela deixa de ser apenas uma necessidade da equipe para ser uma obrigação do líder. Agora chegou a cobrança. Wendel, depois Alba. Pessoal, boa noite. Que Boa bom, que noite. feliz. Usando aqui as palavras da Márcia, está nesse fórum altamente qualificado. E tentando responder a sua pergunta, Paulo,
que foi o que me intrigou. Eu estou achando uma discussão excelente e rica, mas a sua pergunta me intrigou, por que que não faz isso? E você lidou, trouxe, né, uma das alternativas, que para mim eu acho que é a melhor, uma das melhores, a questão da liderança mentora, para lidar com todas essas questões, né? E primeiro faço minha todas as palavras da Márcia, que eu acho que ela trouxe vários pontos aí importantíssimos e ressaltou muito bem. E eu, como trabalho muito com essa questão mental e do comportamento humano na liderança, e já venho trabalhando nisso há algum tempo, então me chama muita atenção a questão do comportamento, que é, então, a resposta, né, tentando contribuir aqui na discussão, né, de forma nenhuma, eu acho que isso é a resposta final, mas uma resposta que eu penso para a sua pergunta, Paulo, é porque as pessoas têm dificuldade de mudar e não sabem como agir diferente. Acreditam que não tem outra forma de agir. Então, como alguns colegas já falaram, por essa, por essa modelagem, por essa cultura que você também citou do comando-controle, eu espelhei isso, eu aprendi isso, eu vivi isso, ou mal ou bem, gera algum resultado, às vezes sim, às vezes não, e eu aprendi isso e vai ser assim. Então, aquilo que eu fiz, aquilo que eu senti, eu acabo refletindo. Na minha cabeça, o que tem às vezes, é uma falta de conhecimento, como a Márcia também ressaltou muito bem isso, será que é possível agir diferente? Será que é possível fazer diferente? Será que é possível ter escuta ativa, comunicação assertiva, liderança humanizada, saber dar e receber feedback, fazer gestão do tempo, gestão do conflito, autoconhecimento, inteligência emocional e mesmo assim ter resultados iguais ou talvez melhores? É possível. Só que para isso eu tenho que saber que isso existe, onde a maioria das pessoas ainda não existe. A maioria das pessoas ainda não sabe o que que é inteligência emocional, comunicação assertiva, escutativa, muito menos mentoring autêntico. E quando elas passam a conhecer, e aí eu estou falando da minha experiência, tá? Eu que já passei pela 14 anos de Petrobras, né, que foi uma referência em gestão durante décadas, e outras empresas também. E quando as pessoas passam a conhecer isso, esses métodos, ferramentas, formas de ser diferente, isso para quem já não tem naturalmente, que eu tive líderes maravilhosos na Petrobras também. Mas quando as pessoas que não têm passam com essas ferramentas, diz assim, isso dá muito trabalho. Eu tenho que passar por tudo isso, eu tenho que fazer autoconhecimento, eu tenho que mudar o meu jeito de ser, eu tenho que encarar as minhas sombras, as Dá minhas trabalho. questões. Então, Imagina, isso dá né? muito trabalho. Então, assim, então aí é o que você falou, é o querer. Então, muita gente não conhece outra forma de atuar sem ser com chicote. As que acham que tem outras coisas passam a conhecer, mas acham que dá muito trabalho, né? E as outras que já têm isso naturalmente, comunicação assertiva, empatia, que já tem isso naturalmente. Então fica meio que grupos, né? Ilhas de perfis de líderes diferentes, aí falando do sentido pessoal e comportamental de cada um, que fica difícil. E aí sim, eu concordo com o que os colegas falaram. As leis são para limitar o ser humano, mas as leis elas vêm, às vezes, para nos provocar para uma mudança. E aí o Carlos, que eu acho que ele faz leitura mental, ele pegou a minha analogia, porque eu ia fazer a analogia do cinto de segurança. O meu pai, ele tinha eu era criança, eu lembro, quando ele dirigia, ele tinha uma dificuldade enorme de usar cinto de segurança, só usava por obrigação para não ser multado. Eu, a primeira vez que eu entrei num carro como adulto ou jovem para tirar a minha habilitação, desde a primeira vez já era com cinto de segurança. Hoje, se eu entro num carro, até no banco de trás, e não coloco cinto de segurança, eu me sinto nu. Eu me sinto que está faltando alguma coisa. E não é uma coisa por obrigação ou por ser multado ou por ser chamado a atenção pelo Porque virou motorista. hábito, né? É porque virou hábito. Então, como o Carlos falou, eu acho que tudo isso é questão de. E nós aqui, né, e quem fez seu curso, eu acho que se identifica muito com essa temática, estamos, digamos assim, numa certa. Não sei se eu vou ser muito prepotente de dizer isso, numa certa vanguarda de estar pensando e colocando na mesa essas questões
que, por uma necessidade, desde a Organização Mundial do Trabalho, vim provocando isso, até chegar no Brasil para mudar a NR1, para dizer assim, ou a gente cuida disso, ou a gente vai perder dinheiro. Então, acaba voltando para a questão do material, do dinheiro do bolso mesmo, né? Primeira vez antes de passar para a Alba, a gente já passou do horário, agora vamos lá. Não tem problema. Eu comecei a falar do líder mentor faz mais de 10 anos. Até outro dia a pessoa me perguntou quantos anos foram para escrever um texto. Eu fui olhar no meu documento, a primeira apresentação que eu fiz falando do líder mentor. Acho que tem mais de 10 anos, se segura 12 anos por aí. Então imagina lá mais para trás, né? E aí, já naquela época, um dia eu estava dando um curso ah, em São Luís do Maranhão. E aí uma pessoa disse, Paulo, olha, tem uma empresa que quer que você faça uma palestra lá. Eu disse, tudo bem, e qual é o tema? Eu disse, eu acho excelente você falar lei de mentor. Excelente. Você tem conversado comigo sobre isso e tal, é uma coisa inovadora, digamos assim, né? Ele falou assim. Aí eu disse, tá bom, então ofereça o lei de mentor. E disseram, ok, tudo bem. Quando eu terminei a palestra, a primeira pessoa levantou o braço, perguntou assim, ô, professor, isso existe? A pergunta foi essa. Professor, isso existe? Eu disse, eu tenho uma prova de que isso existe. E essa prova está diante de seus olhos. Eu fui líder a primeira vez com 20 anos de idade. Não tinha nenhuma referência de liderança que não fosse referência militar, até porque eu tinha estudado no colégio militar. Imagina. E em que época, né? Na época plena época da ditadura. Eu tinha isso em mim e eu comecei a liderar com 20 anos de idade. Fui colocado numa posição lá que eu liderava, era um grupo pequeno e tal, mas só que aquela coisa foi crescendo, daqui a pouco eu tinha dezenas e dezenas de liderados, e eu não entendia, era industrial, eu não entendia porque as máquinas quebravam, eu não entendia porque os serviços não saíam pontuais, porque a qualidade não era a que eu achava que deveria ser e tal, eu não entendia por que era. Até que um dia eu resolvi fui fazer um curso e falavam de campanha de produtividade. Eu digo, vou fazer uma campanha de produtividade para melhorar essas coisas. Vou premiar quem fizer economia nisso, quem tiver mais produtividade em tal coisa e tal. Aí reuni, pela primeira vez, eu reuni a equipe toda. Coloquei todo mundo numa sala grande assim, falei para eles. E pela primeira vez eu olhei no olho de cada um, nos olhos de cada um. Eu olhei assim, tá. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Depois disso, a atitude deles em relação a mim mudou. Passaram a olhar para mim sem aquele ódio tradicional com que eles olhavam. Isso mexeu comigo. E aí eu pensei, gente, para que eu preciso de uma máscara de chefe aqui? Para que eu preciso todos os dias sair de quem eu sou naturalmente? Eu tive grandes valores, graças a Deus, ensinados pelos meus pais, pelos meus avós na minha educação. Da solidariedade, né, do respeito, do estudo, do crescimento. Eu tive tudo isso dentro de mim. A minha vida foi toda assim. Por que eu, quando chego na empresa, abro a porta, eu visto uma fantasia de chefe que chega a tratar mal as pessoas? Por que eu tenho que fazer isso? Eu vou ser Paulo. E a partir daquele momento, foi pelos olhares que eu recebi, eu passei a me aproximar daquelas pessoas. Eu não tinha a mínima noção, pessoal, de que era um líder mentor. Eu não sabia nem o que era ser líder. Mas eu tinha sido colocado naquela posição. A partir dali, máquinas não quebravam, serviço perfeito, o negócio cresceu não sei quantas vezes. De quem era a culpa? Era minha. 99% da culpa estava em mim, no meu comportamento. Então, eu costumo pensar, quando eu penso essa história, toda vez eu me lembro assim, eu acho que eu tive uma passagem de feitor para mentor, em termos de liderança, né? Eu era um feitor, só faltava o chicote. Eu era muito, eu acho que era ruim comigo mesmo, assim, porque eu precisava exercer aquele papel teatral de chefe durão, entendeu?
mas eu mudei. Quando eu saí dali, comecei a entrar em outras empresas, eu comecei a ser Paulo, e por onde eu passei, as coisas foram sensacionais. Eu conseguia, com as equipes, aquilo que eu achava que era para ser conseguido. Eu não tinha a mínima noção do que era liderança, nem do que era mentoria. Quando eu fui estudar isso, né, já vai fazer quase 20 anos, eu digo, opa, estou aqui nos livros. Foi que eu me vi. Minha vida foi muito assim, eu aprendi a prática antes de saber a teoria para justificar aquilo. Tá? É isso. Ou seja, então eu disse ao cara, está diante de você o exemplo, fui eu. Então eu acredito piamente que as pessoas possam mudar, porque principalmente muitas delas não são ruins como a fantasia mostra, como a máscara mostra. Elas são muito boas por dentro. É só tirar essa mania, esse hábito nocivo que a cultura organizacional do mundo colocou na cabeça das pessoas. Alba. Isso aí, Paulo. Nossa, fantástico. É bem isso mesmo. E a diferença que faz olhar, né? Nossa, É. mano. A diferença que faz olhar. Mas assim, a pergunta, né, que você fez, né, com relação por que que não é possível, por que que não se faz assim, né? Que é tudo processo de evolução. Nos líderes com quem eu tenho trabalhado ao longo de vários anos, assim, o que eu percebo, até pela própria linguagem, por exemplo, indicadores de RH, não é indicador dele. É indicador de RH. Isso já desresponsabiliza, na minha percepção. Porque eu entendo que a linguagem é muito forte. Então, sabe, o indicador de RH, de absenteísmo, não sei o quê, é um indicador de RH, não é dele. Então, assim, não faz parte da lista, no mindset dele. Às vezes pode até estar escrito no papel, mas no mindset, na maneira de pensar, nas crenças que ele tem, isso é problema do RH. Então, ele não tem que agir, ele não tem meta com relação à meta, é só do resultado financeiro e econômico, não existe o resultado social, a responsabilidade dele pelo resultado social. Como é que se criaria parâmetros, né, para medir esse resultado social, que a Reunião acabou trazendo várias coisas, e o desafio é o líder entender que é papel e responsabilidade dele, não é do Agora RH. mais do que nunca. Né? Né? Não é do RH. E eu acho que a gente tinha que. Eu só estou falando aqui, mas não achei solução ainda. Eu falei, putz, tinha que mudar esse negócio de indicador de RH, tem que mudar esse nome, porque não é indicador de RH. Né? Porque senão os líderes continuam distantes disso, né? É Não isso. puxa para ter. Né? Ô, Paulo, eu queria, posso contribuir, ainda dá tempo, só rapidinho, só Ah, mais uns 5 o que é que minutinhos eu, de mais. não, é só o que eu concluo, né, ah, de- Carlos, parabéns, muito bem colocado aí o que a sua apresentação, muito bom revê-lo, né? Foi tudo, É a isso aí. forma foi muito madura e a discussão também está no nível ótimo. Mas assim, essa finalização agora me remete a uma coisa que eu não posso fugir, porque é o meu lado psicóloga, né? Os vários exemplos aí que eu escuto, me parece que por trás desses exemplos dados tem uma coisa que é muito forte, esse comportamento vem de uma profunda insegurança dos seres humanos, né? Ou seja, quando ele reage dessa forma, é porque por trás disso tem uma pessoa que não está segura, não está inteira, não está completa, né? Então, eu acho que, para mim, fica muito forte essa reflexão, que eu acho que serve para todos nós, né? Quando eu me percebo assim, ou quando eu percebo o outro com esse tipo de comportamento, por que ele funciona desse jeito, né? Na verdade, tem ali uma camada de proteção, ele não consegue ser ele mesmo e é mais fácil reagir dessa forma, ou é a única forma que ele aprendeu, o que ele sabe fazer a comunicação, né? Então, aí alguém no meio do caminho que tem um pouco mais de sensibilidade para perceber a dor desse outro também, pode ajudar pelos dois lados, entendeu? Uhum. Mas foi muito bom. Parabéns, Aí, Carlos.
Obrigada aí por contribuir com toda essa reflexão, inclusive com a minha também, né? Que E aí, é um viés meio psicológico, mas para sim, mim mas casou muito bem ao final da discussão tem tudo a aqui, né? O que é ver. que está por trás de tudo isso, né? E casa perfeitamente comigo, quando eu falei do meu exemplo. Eu comecei com 20 anos, nunca tinha liderado, não tinha um modelo, então era absolutamente inseguro. Segurança, pois é, quando você falou, eu Absolutamente também inseguro. percebi. Eu vou me É. pegar onde? Naquilo ali que eu via, um cara gritando com o outro e o outro obedecendo. Então vamos lá, vamos fazer isso. Não é isso? Mas se continuar assim, meus amigos, Perfeito. as coisas vão acabar muito mal. Então, vamos lá, vamos espalhar por aí esse conceito, falar por onde a gente passa, explicar, questionar, realmente questionar muito. Por que tem de ser assim? Chegar para a pessoa que fala, na empresa é assim, por que tem que ser assim? Explica, me dá uma razão lógica do porquê tem de ser assim. Né? Que aí você começa a discutir, ele vai ver que não tem lógica. Você destrói a lógica dele rapidamente. Bom, tem que acabar, não é? Passamos aqui, eu acho que foi a roda de mentoring mais longa de todas, talvez. Passamos de todo. Dá vontade de Também continuar, mas o tema contribuiu, né? O tema sim, sim. contribuiu Os bastante, né? participantes, né, Carlos? Muitíssimo obrigado. Né? É sempre Eu que muito bom estar agradeço, com Paulo. você. As conversas da gente realmente, normalmente, não tem hora para acabar. Então, Eu queria trazer uma traga lá. reflexão bem rápida para finalizar, deixando uma última mensagem. Recentemente eu fui convidado pela Associação Palas Atena para fazer uma conversa sobre a Odisseia, né? E a gente sabe que o termo mentor nasce justamente dessa obra, né, de Homero. E aí eu fui pesquisar e estudar e tal, e agora tem o filme também aí do Nolan, né? E é interessante porque, assim, mentor, né? E quando se fala do líder mentor, o mentor em si, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, ele não tem uma função na obra muito destacada. Ele é um ser, enfim, né? Mas ele faz sentido a figura de mentor quando inspirado pela deusa Palas Atena. E Palas Atena representa a sabedoria, né? Então eu acho que o líder ele precisa entender que a sabedoria precisa se tornar valor, né? E aí ele efetivamente começa a transformar, porque veja, mudar e transformar, a gente nunca sabe se a mudança é para o bem ou é para o mal também, né? Mas ele tem essa responsabilidade dele atuar como um líder mentor, inspirado pela sabedoria. Aí faz sentido. Eu queria dizer, Paulo, que quando a gente traz a questão da liderança mentora dentro da organização, eu penso que ela não deveria ser vista apenas como uma prática bonita de desenvolvimento humano, né? Eu acho que temos um potencial de transformar a liderança mentora numa arquitetura de prevenção de risco, Sim, de sustentabilidade do desempenho, né? sim. Porque, por um aspecto prático, as empresas dependem de pessoas capazes de pensar, de discordar, de aprender, de colaborar, de assumir responsabilidades. E quando a gente percebe, quando o líder percebe que ambientes baseados no medo deterioram exatamente essas capacidades, talvez seja uma oportunidade para que a gente possa mudar. Sim, até Então veja porque. que Desculpa, continua. e o que eu queria dizer é que justamente essa responsabilidade de cuidar da qualidade da liderança não é apenas cuidar das pessoas, não é cuidar só do ser humano, é cuidar da capacidade futura da própria organização de produzir resultado. Sim. Aí realmente começa a fazer muito sentido, porque o líder, querendo ou não, ele deixa um rastro, né? Ele está deixando um legado. E eu sempre faço essa provocação, né? As pessoas elas ficam maiores ou menores depois de trabalhar contigo como líder? Essa é uma boa pergunta. Então, Beleza. encerro, agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de conversar Ok. contigo e com os colegas aqui. Obrigado por ter trazido essa questão da origem da palavra mentor, e você tem razão. Na Odisseia, o mentor
Quando Ulisses foi para a guerra de Troia, ele deixou o filho dele, Telêmaco, nas mãos do um sábio lá chamado Mentor. Muito bem. Daí realmente é a origem da palavra mentor. Sem dúvida. Só que o mentor foi um guia. Ele foi um mentor fracassado, porque ele não conseguiu fazer as coisas. Quando aparece alguma coisa boa, lá no poema da Odisseia, é porque a deusa Atena ela assumiu o formato dele. Isso. Aí você me pergunta, então onde é que vem, então, a expressão mentor com esse sentido positivo da pessoa que é um guia, orientador, mestre e tal, tal. Então onde é que vem? Vem do século XVII, quando François Fenelon, na França, fez uma espécie de um livro como uma espécie de paródia, mas não no sentido cômico. Ele fez assim, se baseou nos personagens Mentor e Telêmaco, o filho de Ulisses, para para escrever um livro sobre educação de jovens na nobreza. E esse mentor, esse personagem mentor, era efetivo, dava resultado, como um grande educador. A partir daí, a palavra mentor começou a entrar nos dicionários, em inglês e em francês. Então, o sentido positivo que nós usamos hoje vem daí. A origem da palavra vem realmente lá do poema. Só para uma curiosidade, para a gente encerrar. Maravilha. Obrigado por hoje. Até os próximos Valeu. encontros. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa todos. noite. Boa Grande noite, abraço. pessoal. Obrigado. Prazer Excelente, enorme. como Prazer em sempre. revê-la. Tchau, Boa prazer. noite. Tchau, tchau.